Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 18, 17 e 18. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Quando sabermos, diga amém? Diz assim a palavra de Deus: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus todos juntos. Diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quantos podem glorificar o nome de Deus? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nos está dizendo que a prosperidade de Deus é muito além do que a nossa vida financeira, ou ainda que a gente passe fome. Deus, todavia, você estará alegre no Senhor e exultará no Deus da nossa salvação. Amém? Então vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração. Ó Deus Todo-Poderoso, quero aqui, Senhor meu Pai, me colocar diante de Ti, colocar, Senhor meu Pai, o povo, Senhor meu Pai, desta igreja, o povo de Teresópolis, o povo, meu Pai, dessa cidade, que Deus possa, meu Pai, abençoar esta cidade e nosso país, meu Pai, nosso estado, nossos governadores. Abençoa, meu Pai, os nossos líderes, Senhor, meu Pai. Que Deus possa fazer uma grande obra nesse país, nessa cidade, nesse estado, na nossa casa. Ó Deus Todo-Poderoso, que Deus possa, meu Pai, nos dar, Senhor, meu Pai, o que nós precisamos, meu Pai, da Tua palavra, o que nós precisamos na nossa casa. Que Deus possa abençoar a cada família aqui presente, aqueles que não puderam vir. Ó Deus Todo-Poderoso, eu repreendo, meu Pai, agora pelo poder do sangue de Jesus. Satanás e seus demônios não têm mais poder para atuar, para se levantar, para falar. Eles estão sendo surdos e mudos e expulsos daqui pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa, meu Pai, este culto. Fala, Senhor Pai, através, Senhor Pai, do louvor. Liberta, meu Pai, os cativos. Liberta e cura, Senhor Pai, os enfermos. Que Deus possa estar aqui, Senhor Pai, em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que não seja, meu Pai, o pregador a falar da Tua palavra, mas que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fale em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Pai. Amém. Grande alegria nós estarmos aqui nessa noite para louvar e agradecer esse Deus poderoso, esse Deus que sonda o nosso coração, esse Deus que nos conhece. Senhor Jesus, vem estar aqui agora, Senhor, conosco. Sonda nosso coração, Senhor. Sonda a nossa vida, Deus. Tu sabes, Senhor, das nossas necessidades. Tu sabes daquilo que nós precisamos, melhor do que nós vimos, Senhor. Venha nos usar, venha nos encher, Senhor, da Tua presença, do Teu poder. Derrama Teu poder, Senhor, neste lugar. E fala, Senhor, com cada um, através de louvores, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.
Aleluia. Que a glória do Senhor está neste lugar. Nós nos rendemos, nós nos entregamos por inteiro e pedimos, Senhor, enche este lugar, enche mais, Senhor, enche a tua graça, enche, Senhor, o teu poder, enche com a tua glória, Senhor, porque nós não podemos viver sem longe da tua presença. Aleluia. Amém.
louvando, adorando o nome do nosso Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, versículo 33. A pastora pediu para mim trazer uma palavra, um estudo sobre prosperidade. Quantos nessa noite desejam ser prósperos na visão da palavra de Deus? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então nessa noite, amados irmãos, eu convido todos os irmãos a entender um pouco mais o que é prosperidade aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo, mas aos olhos da palavra de Deus. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus, em referência à palavra de Deus. Diz assim, vamos todos ler juntos.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, toda a igreja juntos em uma única voz. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, todo o povo de Deus gostaria de ouvir a voz do Celeiro Santos de Teresópolis. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Guardou essa palavra no coração? Ultimamente, glória a Deus. Amém. Então feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, meu Pai, por estar aqui com essa oportunidade de te louvar, de engrandecer o teu santo nome, de poder, Senhor, meu Pai, falar um pouco da tua palavra, Senhor, meu Pai. Mas fala, Senhor, meu Pai, através, meu Pai, desse seu servo, porque, meu Pai, o teu povo não veio aqui ouvir um homem falar, Senhor, meu Pai, mas veio aqui, meu Pai, ouvir a palavra de Deus. Então, meu Pai, mova as águas, meu Pai, mova, meu Pai, através do seu Espírito Santo, meu Pai. Liberta, meu Pai, através da tua palavra. Cura, meu Pai, os seus enfermos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Vamos então. A palavra de Deus nos diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas como é essa visão de prosperidade aos olhos de Deus? Esse assunto sobre prosperidade é um dos caminhos onde Satanás mais aproveita a falta de conhecimento do povo de Deus. É onde Satanás mina no coração do teu povo, mina no coração das pessoas, colocando uma semente maligna, dizendo: não vai lá para a igreja não, você vai dar dinheiro para pastor, não vai lá para a igreja não, isso aí não é, isso aí é só para encher o bolso do pastor. Essa palavra, ela deve ser muito bem conhecida através da palavra de Deus, para que Satanás não mine uma semente maligna em nossos corações. Então, amados irmãos, nessa noite eu convido a todos para decifrar esse mistério sobre a prosperidade aos olhos de Deus. E para isso eu defini alguns passos. Primeiro eu vou definir o que é a falsa teologia da prosperidade. O que muitas igrejas, muitos pastores acabam pregando, ou por falta de conhecimento, ou porque realmente está sendo usado por Satanás. Segundo, vou falar a diferença entre a prosperidade aos olhos de Deus e a prosperidade aos olhos do mundo. Terceiro, aí uma visão mais espiritual, de batalha espiritual. Quais os demônios, quais os espíritos malignos que impedem a sua vida de prosperar. Quarto, as legalidades que cada cristão comete para dar a esses espíritos malignos, a esses demônios, para entrar na tua vida e não permitir que a sua vida prospere. Quinto, como quebrar essas maldições e essas legalidades na sua vida. E sexto, qual o comportamento correto de todo cristão diante de Deus para ser um homem próspero. Só que esse estudo, amados irmãos, ficou muito grande, então eu vou ter que ir somente até o terceiro tópico, não vou poder ir até o sexto, senão vai passar muito do horário, já vai ficar um pouco longo esse estudo. Mas em outra oportunidade, uma segunda oportunidade que Deus permitir, estarei trazendo aqui para os irmãos essa segunda etapa desse estudo. Então, em primeiro lugar, precisamos definir o que é a falsa teologia da prosperidade, para que Satanás não tenha mais no seu coração, no coração do povo de Deus, essa mentira. A falsa teologia da prosperidade, em poucas palavras, amados irmãos,
A falsa teologia da prosperidade é um conceito de que Deus deseja riqueza para todos os seus filhos, e se algum filho de Deus ainda não é rico, seria porque ele está semeando, não está semeando corretamente, ou porque tem falta de fé, ou é porque existe algum pecado em sua vida. Isso não existe. Definitivamente, essa não é a prosperidade segundo aos olhos de Deus. É muito simples acabar com a falsa teologia da prosperidade, acabar com esses falsos pregadores. Porém, ao mesmo tempo, amados irmãos, se torna muito difícil, porque nós queremos acreditar nessa mentira. Quantos aqui, amados irmãos, não desejam acreditar que é tão simples você vir, semear aqui a sua oferta, o seu dízimo, e Deus vai te dar 100 vezes mais? Definitivamente, isso é falso. Seria muito fácil eu pegar meu dinheiro no banco, colocar no banco o meu dinheiro, e meu dinheiro lá vai multiplicar 100 vezes. Isso é a falsa teologia da prosperidade que muitas igrejas pregam, e por isso acabam degredindo, acabam trazendo, maldizendo o Evangelho de Deus. Por isso, amados irmãos, fica tão difícil e ao mesmo tempo tão fácil entender por que as igrejas estão completamente lotadas, porque as pessoas buscam essa teologia, buscam essa prosperidade. Mas, amados irmãos, eu não julgo, porque jogue a primeira pedra quem não deseja essa teologia. Quem aqui não deseja ser rico? Quem aqui não deseja ser milionário? Quem aqui não deseja ter um pouco de conforto para os seus filhos, a sua família? Jogue a primeira pedra quem aqui não deseja ter um pouco mais de conforto, uma casa confortável, um carro. Por isso se torna tão difícil combater essa falsa teologia da prosperidade. Não existe nenhum pecado em querer um conforto, em querer dar um conforto para os seus filhos. Mas quando você coloca essa teologia dessa forma, como se a igreja fosse um banco, aqui o seu dinheiro, aqui vai criar um investimento e você vai se tornar um homem muito rico. Isso é falso. Mas ao mesmo tempo, amados irmãos, é por isso que se torna tão difícil entender e compreender a verdadeira visão da prosperidade aos olhos de Deus. Então vamos partir para o segundo tópico: a prosperidade aos olhos de Deus e a prosperidade aos olhos do mundo. A visão de Deus sobre a prosperidade. Através da palavra de Deus podemos observar que a prosperidade não é uma pregação superficial sobre materialista do Evangelho, dando ênfase à obtenção de bens, riquezas, poder econômico, em detrimento do real significado da prosperidade segundo aos olhos de Deus. Ser próspero, amados irmãos, segundo a visão do Senhor, segundo a visão de Deus, não é ser rico, nem implica em grande quantidade de bens materiais e financeiros. A prosperidade nos olhos de Deus, a prosperidade nos olhos da palavra de Deus, não está relacionada ao número de carros, ao número de casas que você possui, nem ao número de empresas que você administra. Amados irmãos, tem um valor depositado na sua conta bancária. Se fosse assim, Jesus não teria dito àquele jovem rico, lá em Mateus capítulo 19, versículo 21 e 24, ele diz assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Se fosse isso, Jesus não teria dito para aquele jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e perguntou: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus falou para eles todos os mandamentos, e ele falou assim: desde pequeno eu tenho observado todos esses mandamentos e tenho cumprido esses mandamentos. Então Jesus disse para ele: se queres ser perfeito, então vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E aquele jovem rico abaixou a cabeça porque ele tinha muito bens, muitas riquezas. Ele abaixou a cabeça porque aquela palavra foi muito dura para aquele jovem rico. Ele não podia se desfazer de todos os seus bens, e simplesmente ele pegou aquela
abaixou a cabeça e foi embora. E Jesus disse: mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Aqui Deus já está nos dando um pouco da visão do que é a prosperidade segundo os olhos de Deus. Não é os bens materiais desse mundo. E outra, continuando no versículo 24, Jesus continuou dizendo: e outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Enfatizou 2 vezes a mesma coisa. Aquele jovem, amados irmãos, era próspero segundo os olhos do mundo, mas era pobre segundo aos olhos de Deus. Para entender o que é a prosperidade segundo os olhos de Deus, temos que compreender então para onde os olhos de Deus estão apontando. Para onde os olhos de Deus estão apontando para a nossa vida. Vamos lá então em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Lá diz aonde os olhos de Deus olham. Diz assim: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor, nosso Deus, olha para o coração. Quantos podem glorificar o nome de Deus? Para onde os olhos de Deus estão apontados? Para o nosso coração. Desta maneira, amados irmãos, a prosperidade de Deus e a prosperidade do mundo são totalmente diferentes, até mesmo opostas. O homem olha, cobiça, deseja, almeja o que está diante dos seus próprios olhos, bens materiais, dinheiro, posses. Mas o Senhor olha para o coração do homem, sentimentos que ele tem, que move o homem, as suas intenções, os seus pensamentos, o verdadeiro desejo do seu coração. Essa é a primeira resposta, o porquê algumas pessoas não conseguem prosperar segundo aos olhos de Deus. Como está o teu coração? Quais são os sentimentos do teu coração? Quais são as suas intenções? Quais são os seus desejos aqui nessa noite? O que você deseja, o que você mais deseja aqui nessa noite para pedir para Deus? Um carro, uma casa? Ser rico? O que são as suas intenções de ser próspero? Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim: vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de tê-las. Assim é o coração do homem. Quando não conseguem uma coisa, estão prontos até para matar, para ter o que desejam. Vocês o desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam, lutam, não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Entendam a diferença entre as prosperidades de Deus e a prosperidade aos olhos do mundo. Então fica a seguinte pergunta, amados irmãos: como deveria ser o meu coração para que Deus ouça a minha oração e faça-me de um homem próspero segundo aos olhos de Deus? Em 1 João capítulo 5, versículo 14, tem essa resposta. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Como deve ser o teu coração segundo os olhos de Deus? Deve desejar segundo a vontade de Deus, não segundo os seus prazeres, não segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Assim deve estar o teu coração. Somente podemos
Assim, a prosperidade para o cristão é oposta à prosperidade para o ímpio. O ímpio busca cada vez mais riquezas, estado social, poder econômico, sem se importar com o seu próprio ou com o seu próximo. O cristão busca um coração renovado, novas atitudes, o reino de Deus, a vontade do Senhor, não pisa no seu próximo. E se preciso for, ele se prejudica para ajudar o teu próximo. A prosperidade, segundo a palavra de Deus, começa de dentro do coração, em uma nova forma de viver, agir, sentir, pensar. E daí flui para fora de nós, até mesmo em bens materiais para ajudar o teu próximo. A prosperidade do mundo vem de fora para dentro, pois com o acúmulo de bens, posses, dinheiro, o interior do homem é mudado, a cobiça cresce, os valores como lealdade, caridade, bondade, honestidade são deixados de lado. Vocês estão entendendo a diferença entre a prosperidade do mundo e a prosperidade segundo os olhos de Deus? Como que eles estão entendendo? Digo amém? Agora, amados irmãos, reflita por um momento qual a prosperidade que você tem buscado na sua vida. A prosperidade segundo os olhos de Deus ou a prosperidade segundo os olhos desse mundo? Qual a prosperidade que você tem buscado para a tua casa, para os teus filhos? Quais os valores que dominam o seu coração, o monetário ou os sentimentos de Cristo? Você deixaria de vir para a igreja por um gordo salário e uma excelente empresa? Se alguém chega para você e fala um diretor, fala assim, você vai se tornar diretor de uma grande empresa. Só que aqui a gente não aceita nada de negócio de crente cristão, esse negócio para a gente é fraqueza. Eu vou te dar um salário gordo, mas você tem que deixar de ser crente. Qual seria a sua atitude? O que você tem buscado na tua vida? Nossa leitura inicial, amados irmãos, no versículo 33, em Mateus capítulo 6, foi: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor não disse, vou te dar tudo o que você precisa, depois, se der tempo, você me serve. O versículo é bem claro: buscai primeiro o reino de Deus. Infelizmente, amados irmãos, o nosso coração busca somente as bênçãos de um milagre, a porta aberta, mas nós não queremos servir a Deus como Deus deseja. Não queremos mudança na nossa vida, nem queremos ser transformados por essa palavra de Deus. Queremos receber, mas não queremos dar. Queremos ser ajudados, mas não queremos ajudar. Queremos ser amados, mas somos brutos com aqueles que nos amam. Ignoramos os nossos irmãos e não cumprimentamos aqueles que têm aparência mais simples. Assim somos nós. Olhamos pela aparência, não pelo coração. A prosperidade, segundo a palavra de Deus, parte de uma atitude inicial, minha e sua. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se tal atitude não ocorrer, Deus não tem obrigação de prosperar a tua vida, porque a palavra de Deus parte do primeiro princípio, a obediência à tua palavra. Quem obedece e agrada a Deus recebe as bênçãos que espera, conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: mas Samuel disse, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? O profeta Samuel fez uma pergunta: é melhor você sacrificar ou obedecer? E ele respondeu: obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Obedecer a palavra de Deus. Portanto, devemos obedecer e viver
sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos. Quantos podem glorificar? Mas ainda, amados irmãos, ainda fica uma pergunta: qual é a abrangência da prosperidade aos olhos de Deus? Até onde vai a mão de acordo com a prosperidade aos olhos de Deus? A prosperidade aos olhos de Deus abrange todas as áreas da sua vida de uma pessoa, todas as suas necessidades nas áreas espirituais, familiares, financeiras, profissionais, sentimentais, do bem-estar físico e psicológico serão completamente prósperas. Todas as áreas da sua vida será próspera. Não adianta você ser rico e estar querendo se matar. Não adianta você ser um homem milionário e seus filhos estão se perdendo no mundo. O nosso Deus supre em tudo, em todo o tempo. Basta analisarmos a restituição da vida de Jó, no capítulo 42. Jó foi totalmente restituído na sua vida espiritual, financeira, familiar e no seu bem-estar físico. Espiritual, estava lá no versículo 5. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te vejo os meus olhos. No versículo 9, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Isso significa que Jó começou a orar e Deus respondia os seus pedidos. Então, na sua vida espiritual, começou a ser atendida. Quantos de vocês oram a Deus e Deus te responde? Isso é um sinal. Se o cristão que ora e não tem resposta diante de Deus, há alguma coisa errada na sua vida espiritual. Você precisa ser próspero em todas as áreas da sua vida. Na vida financeira, Jó foi abençoado no versículo 12. Diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter, Jó foi o homem mais rico daquele país. Hoje o homem mais rico do Brasil é um tal de Jorge, um grande empresário na área de cervejaria, Ambev, grandes empresas de cervejas. É o homem mais rico do Brasil. Jó era o homem mais rico do seu país naquela época. E Jó perdeu tudo, porque Satanás entrou na vida dele. Mas depois Deus restituiu completamente a vida de Jó, e Jó voltou a ser 3 vezes mais rico do que ele era. Então, na vida financeira, Jó também foi restituído. Na vida familiar, versículo 13, diz assim: também teve 7 filhos e 3 filhas. Todos os seus filhos, novamente, Deus restituiu. Ele tinha perdido todos os filhos. No seu bem-estar físico, versículo 16, diz assim: depois disso viveu Jó 140 anos, viu seus filhos e seus netos e filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Jó foi um homem que teve saúde e na sua vida familiar também foi próspero. Agora, qual a abrangência da prosperidade aos olhos do mundo? Aos olhos do mundo lá fora, geralmente se vê o alcance negativo, pois o acúmulo de bens, a ganância diminui o convívio entre os pais e os filhos, entre o marido e a esposa. Os valores são distorcidos dos pais, infectam os seus filhos, e que também se tornam gananciosos, presunçosos, soberbos, sem limites morais ou éticos. Essa é a abrangência da prosperidade desse mundo. Os pais que têm por ganância, os seus únicos objetivos são financeiros, ele passa isso para os seus filhos, que se tornam também gananciosos, soberbos, sem limites éticos ou morais. Reflita, amados irmãos, o que você quer passar para os seus filhos? Basta assistir os telejornais, vemos notícias do tipo: pai matando filho por dinheiro, por herança, filhos matando pais. O que você deseja passar para a sua casa? O que você deseja passar para os seus filhos? A prosperidade segundo aos olhos do mundo ou a prosperidade segundo a palavra de Deus?
Os filhos são reflexos da vida e a conduta dos seus pais. Quais sementes estão sendo plantadas neles? A semente do mundo ou a semente da palavra de Deus? O que eles têm visto em você? O que eles têm visto em você? A prosperidade que você tem buscado para a sua família? Agora, amados irmãos, vou passar para vocês os bens e as riquezas, as consequências, dessa prosperidade. Por tudo que vimos aqui, obter bens e riquezas não deve ser o objetivo verdadeiro do cristão. Você não deve buscar as coisas desse mundo em primeiro lugar. Nosso objetivo deve ser buscar a palavra de Deus, a vontade do Senhor, e nos submeter a ela para alcançarmos a salvação e podermos ver o Senhor. É claro que a prosperidade financeira também está incluída na prosperidade bíblica, como nós vimos em Jó, que também foi próspero financeiramente. As riquezas são consequência da obediência dos mandamentos, é um bônus a mais que o Senhor entrega ao cristão, aos fiéis, que não se tornarão gananciosos e nem soberbos diante da palavra de Deus e nem diante dos olhos de Deus. Deus não dá riqueza a todos igualmente, por isso o cristão rico deve ficar alegre quando fica pobre, e o cristão pobre deve ficar alegre quando fica rico. Só que essa palavra, amados irmãos, é muito difícil para vocês entenderem e vocês receberem. O pobre, quando fica rico, é mais fácil, a pessoa fica alegre. Agora, a pessoa que já tem uma certa condição, a palavra de falar que você vai ficar pobre, é muito difícil. Mas nós lemos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim: o irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que ele piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva e do campo. Vocês estão preparados para receber essa palavra? Vocês estão preparados para receber a palavra que diz que você pode passar por necessidade, mas seja alegre mesmo assim, em Cristo Jesus? E o pobre que fica rico também, da mesma maneira, deve se sentir alegre? Tiago, capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: difícil é para o nosso coração aceitar essa palavra. Devemos nos alegrar em Cristo na riqueza ou na pobreza? Vocês estão compreendendo o que é a palavra de Deus, o que é a prosperidade de Deus, aos olhos da palavra de Deus? Quantos estão entendendo isso? Tipo, glória a Deus? Então a pergunta, amados irmãos, que fica ainda, a dúvida que fica ainda é: por que a nossa alma resiste a essa palavra? Por que nós resistimos a esta palavra? Porque o nosso coração deseja ser próspero, sim, mas próspero segundo ao mundo, não segundo aos olhos de Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 17 e 18, diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. O reino de Deus não são as riquezas desse mundo. A prosperidade segundo os olhos de Deus não são o seu carro, uma casa bonita, mas a riqueza que você tem dentro do teu coração, de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, de aceitar e receber o Espírito Santo de Deus na tua vida, na tua casa. Essa é a prosperidade segundo os olhos de Deus. A prosperidade de Deus supre todas as necessidades do indivíduo em todas as áreas de sua vida, para que nada lhe falte, desde que você obedeça a palavra de Deus. E o que você deve obedecer? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas
todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Terceiro, amados irmãos, agora vamos para uma visão espiritual, para uma batalha espiritual. Vamos entender no mundo espiritual como os demônios, como os espíritos malignos atuam para a sua vida não prosperar. Até aqui aprendemos que para sermos próprios segundo aos olhos de Deus, devemos fazer a vontade de Deus. Isso está claro. O problema é que o nosso coração não deseja ser próspero segundo aos olhos de Deus. A grande verdade é essa. Nós desejamos o que os nossos olhos veem, não o que Deus quer nos dar. Lucas capítulo 6, versículo 46 diz assim: e por que me chamas, Senhor, Senhor, e não faças o que eu vos mando? Jesus Cristo está nos perguntando nessa noite. Responda a Ele. Responda para Jesus. Jesus perguntou: por que me chamas, Senhor, Senhor, e não faças o que eu vos mando? O nosso coração não deseja obedecer a palavra do Senhor, portanto damos aos demônios o direito legal para entrar em nossa vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, 21 diz assim: não acumules para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Qual é o teu tesouro? O que você mais deseja nesse mundo? Qual é o que você dá valor a esse mundo? Qual é o seu tesouro? E eu vou te dizer aonde está o teu coração. E amados irmãos, Deus olha para o nosso coração. Não acumules para vós tesouros sobre a terra. É uma ordem direta. Não precisa estudar teologia para compreender algo tão evidente, tão direto. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. A quem nessa noite, amados irmãos, você está servindo? A Deus ou às riquezas desse mundo? O Senhor nos obriga a escolher entre Deus e as riquezas. Escolha agora a quem você quer servir. Se decida nessa noite. Se decida hoje quem você vai escolher, as riquezas desse mundo ou a Deus. Uma vez dado legalidade a esses demônios, amados irmãos, precisamos conhecer o nosso inimigo, precisamos entender como eles atuam em nossa vida financeira. Existem demônios específicos para operar na área das finanças, da prosperidade, e como o povo tem perecido pela falta de conhecimento. Está escrito lá em Joel, capítulo 1, versículo 4, o que deixou o gafanhoto, o cortador, o gafanhoto o migrador comeu, e o que o migrador deixou, o gafanhoto o devorador comeu, e o que o devorador deixou, o gafanhoto o destruidor comeu. Quantas vezes nessa igreja a pastora Eliane já orou com vocês repreendendo esses 4 tipos de demônios: o cortador, o destruidor, o migrador e o devorador? Quantas vezes? Levanta a mão aqui quem já orou repreendendo esses demônios. Faz a igreja toda, porque essa é uma igreja de batalha espiritual. Essa é uma igreja que a pastora Eliane
com a visão espiritual, repreende esses demônios diante da igreja, repreende esses demônios da sua vida financeira, da sua vida sentimental, da sua saúde, dos seus filhos e da sua casa e da sua vida espiritual. A palavra de Deus nos adverte acerca de 4 tipos de demônios. Em poucas palavras eu identifico a função de cada um deles. O cortador, sua função é cortar. Quando encontra legalidade na vida do crente ou do homem desconhecedor da palavra de Deus, este demônio impede que as bênçãos adicionais cheguem à sua casa. Ele fecha as portas, trava as portas das finanças. É a primeira fase do ataque espiritual na vida financeira. Um crente próspero está acostumado a ser sustentado pelo Senhor com surpresas adicionais, tais como aumento de salário, promoções, presente significativo, oferta, bênçãos dessa natureza.